Boa noite, meus seguidores do YouTube e Telegram. Sejam bem-vindos, gente. Hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre o pensamento mágico e o dereísmo. Como o pensamento mágico e o dereísmo pode atrapalhar a vida e o relacionamento de vocês, seja no relacionamento social, comercial ou amoroso, ou qualquer tipo de relacionamento. Bem, gente, hoje eu vou estar falando com vocês sobre o dereísmo, né? Qual que é a diferença do dereísmo e pensamento mágico, né? Tanto na psicanálise quanto na psicopatologia, nós vemos o dereísmo, né? O pensamento mágico como um desvio da razão lógica da consciência. Logo, né? O dereísmo, ele acontece aí numa camada performativa da sua consciência. Isso significa o quê? Que muitas vezes, o que acontece? Assim, pessoas que têm a mente mais supersticiosa acredita, às vezes, que alguns fatos da vida aconteceu programado para ele ou ela, num devido acontecimento divino. Ou o que acontece? Muitas vezes as pessoas postam coisas na internet, nos seus status, stories e coisa e tal, e as pessoas elas dão a razão àquilo como se aquilo fosse diretamente postado para elas. Às vezes as pessoas simplesmente postaram, às vezes por bobeiras, postaram para tirar um sarro, às vezes, de uma situação, ou mesmo porque elas estavam em alta filosofia, né? Mas o dereísmo, gente, é um grande desvio da razão da consciência. E o que acontece? Muitas pessoas têm um pensamento dereísta, né? E acaba levando fatos da vida como se fosse algo pessoal. E esse algo, às vezes, não é pessoal. Às vezes, é como diz o Freud, um charuto, às vezes é só um charuto. Não significa que um charuto, às vezes, é uma coisa para uma entidade, para o pai de santo. Gente, às vezes as pessoas podem atribuir a isso, pode acender, né, o do preto velho. Mas, gente do céu, o dereísmo acontece sim numa grande quantidade aí de pessoas, porque elas ainda permanecem no pensamento mágico, elas ainda acreditam que elas são Superman ou mulheres maravilhas e que elas detêm poder e que as outras pessoas podem ter poder sobre elas. Mas isso ainda é da parte infantil do seu desenvolvimento mental. Se você é uma pessoa que começa a dar muito sentido para algumas coisas e atribui alguns fatos da sua vida e acontecimentos por esse viés de pensamento dereísta, acha que tudo está conspirando a seu favor ou contra ti, você pode ser uma pessoa que está com o pensamento mágico e o pensamento dereísta. Qual a diferença? Ambos estão na mesma classificação de desvio da consciência lógica da razão. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas piram, né? Às vezes elas leem um post na internet ou em qualquer lugar, às vezes até num caminhão ali, naquela parte de baixo do caminhão, e aí elas acham que aquilo está dizendo algo, que é o divino dizendo algo para ela. E às vezes as pessoas piram nisso, gente, e levam pro lado pessoal ou pro lado negativo da coisa. E isso é um problema, porque o que acontece? Hoje em dia, com essas redes sociais, as pessoas escrevem coisas, postam música, filosofam, escrevem poesia, às vezes fazem desabafo, que eu acho péssimo fazer desabafo na internet. E muitas pessoas que têm o pensamento dereísta, elas acreditam que aquilo foi feito
para elas. E elas piram na batatinha, gente. E aí escrevem, atacam, postam uma outra coisa contra aquele pensamento, principalmente pessoas que são mais supersticiosas, né? Vamos ali, vamos dar uma viajada agora no Lévi-Strauss, né? Feiticeiro e sua magia. A camada performativa da consciência acredita piamente na sua própria magia e no seu próprio pensamento, atribuindo poder aos seus próprios pensamentos, e quando alguém ou uma situação vai contra aquilo, a pessoa acha que o mundo está conspirando contra ela. Se você tem uma senso-percepção de que frases, coisas estão conspirando contra ti ou estão conspirando a seu favor até que é bom, né? Você provavelmente acredita no pensamento mágico. Acredita que o pensamento mágico transforma a sua vida, que tudo conspira ao seu favor ou contra ti. Cuidado. Por quê? Quando você ainda é criança e está numa fase de desenvolvimento, onde você acredita que você é Superman, onde você, menina, acredita que você é a Mulher Maravilha, aí é legal, porque assim, você está construindo o seu psicológico e fortalecendo o seu ego, fortalecendo aí as suas questões para poder crescer, para poder ver o mundo de uma outra maneira, para poder se sustentar, porque a criança é muito insegura, para poder lidar aí com algumas questões. É importante, sim, para o crescimento do eu, tá fortalecido em alguma coisa. Mas quando, por exemplo, você está no pensamento mágico, ainda na fase adulta, acreditando que tudo tem uma conexão com o seu próprio pensamento, não vendo que às vezes um charuto é apenas um charuto e que nada está indo a favor ou contra aquilo que você pensa, aí você tem que tomar um certo cuidado, porque você pode ter caído no vício do pensamento mágico, no vício da fantasia. Você fantasia na sua cabeça e acha que tudo que você fantasia é realidade. Cuidado. Por quê? O pensamento mágico, ele é viciante, ele é uma fantasia, né? Você de repente acredita que um ator falou uma frase ali e que na verdade, assim, você acha que é para você mesmo. Olha que pirado. Você acha que aquilo foi feito para você e que com certeza ele leu seu pensamento e ele se conectou numa energia cósmica maluca e te falou aquilo. Muito cuidado. É lógico que crenças são crenças, né, gente? A gente não pode desacreditar. O Feiticeiro e sua magia até coloca isso bem colocado, né, no livro do Lévi-Strauss, que ele fala exatamente assim, por onde o feiticeiro entra no pensamento do outro. Ele vai entrar por essa camada da crença, onde você acredita e atribui poderes mágicos àquilo que você não consegue transformar em ti. Então é muito mais fácil lidar com o pensamento mágico e transformar algo que você não consegue transformar em algo divino ou algo que é inatingível para o ser humano. Então, gente, a grande questão aqui do dereísmo nas relações é que às vezes uma pessoa fala uma coisa, escreve ou te faz alguma coisa e você leva para um lado que às vezes não é um lado real, não é um lado concreto. Aí você viaja, às vezes você fica apaixonada, você fica amando uma pessoa e na verdade ela só tá te falando, cuidado, eu não amo, eu não quero, ou eu isso ou aquilo, ou o contrário, a pessoa tá te dando todas as dicas e você vai lá e fala assim, não pode ser. Ela falou aquilo, ele falou aquilo, é por causa disso, porque você está indo conforme o seu pensamento fantasioso e não colocando os pingos nos is e vendo a coisa como algo concreto, algo da consciência e não da sua viagem na maionese. O pensamento mágico nada mais é do que uma viagem na maionese que você criou dentro da sua própria cabeça. Isso serve para qualquer situação. Inclusive o bullying, né, que é feito na escola, em trabalho aí, que
às vezes acontece, né, de você estar num trabalho, não precisa ser só na escola, né? O bullying pode acontecer em qualquer lugar. E aí você aceita o bullying. Por quê? Você acredita no pensamento mágico. Porque se você levasse para o lado concreto, às vezes as pessoas sacaneiam umas às outras aí. Você tem que também saber se posicionar. Mas às vezes as pessoas sacaneiam virtualmente em situações que são plantadas, como em alguns casos aí o Street Theater, que tentam colocar aí na internet, em vários lugares, em várias situações, para que as pessoas caiam dentro das próprias imaginações fantasiosas, dereístas, né, e com pensamento mágico, naquilo que elas creem que você vai acreditar. Então, por exemplo, às vezes elas fazem situações para que você caia no seu próprio pensamento e não tá rolando nada. Mas elas estão ali plantando dentro do seu dereísmo, porque elas sabem que você é vítima das suas próprias fantasias e das suas crenças nos seus próprios pensamentos fantasiosos. E aí elas sinuam, elas trabalham em cima disso e elas vão se manipulando por isso e você fica preso na sua própria fantasia. Cuidado, cuidado. Por quê? O dereísmo pode levar você a cometer injustiças, ações, ou às vezes você acaba deixando de ter uma amizade, deixando de ter um relacionamento, saindo de uma empresa, saindo de um emprego, porque a sua fantasia criou uma realidade que está dentro da sua própria fantasia dereísta, e não que no fato concreto aquilo realmente acontece. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Qual a diferença de dereísmo e de, por exemplo, pensamento persecutório? O dereísmo pode gerar persecutoriedade. A persecutoriedade é quase uma paranoia, deixando a pessoa com medo de algo que é fantasioso. Cuidado. Então, gente, muito cuidado nos relacionamentos de não criar aí fantasias demais em cima de uma realidade que não condiz com o seu próprio pensamento. Fica a dica.